Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o Bispo Capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre a existência do mal. Olha só, antes de começar a reflexão, eu quero pedir para você escutar, tá, o vídeo todo, pois tenho algumas coisas que eu vou falar concernente a esta reflexão, tá certo? Então não deixe de ouvir o vídeo todo, tá certo? E também compartilhar com seus amigos, seus colegas, seus contatos, seus grupos, tá certo? Para que este meu vídeo lá no meu canal do YouTube fique lá parado, mas que ele ande e muitos tenham conhecimento, tá? Sobre a existência do mal, tá certo? Então vamos lá, escuta só. Certo dia, um professor ateu desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? Perguntou o professor. Um estudante respondeu corajosamente: sim, fez. Deus fez tudo mesmo? Insistiu o professor. Sim, professor, respondeu o jovem estudante. O professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E considerando-se que nossas ações são um reflexo de nós mesmos e somos a imagem e semelhança de Deus, então Deus é o mal. O estudante calou-se diante de tal afirmativa e o professor ficou feliz por haver provado uma vez mais que a fé era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse: posso lhe fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida, respondeu-lhe o professor. Claro, faça a sua pergunta. Então o jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas é claro. Mas que pergunta é essa? Disse o professor. Claro que existe. Então o professor falou ainda mais: você por acaso nunca sentiu frio? Então o rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Eu não sou especialista no assunto, não é da minha ossada, mas segundo todas as leis da física, o que consideramos frio é, na realidade, a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia segundo as leis da física. Ensina, correto, professor? Mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O chamado
Zero absoluto é ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes e incapazes de reagir, mas o frio, professor, não existe. Então foi criado esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor, correto, professor? E a escuridão, professor, ela também existe? Continuou falando o jovem estudante. Então o professor respondeu ao jovem: claro, estudante, claro que existe, mas é claro que sim. Novamente, o senhor, professor, se engana, respondeu o jovem estudante ao professor: a escuridão tampouco existe. A escuridão, professor, é na verdade a ausência da luz. Olha só, professor, podemos estudar a luz, mas não a escuridão. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores, de que se compõe com seus diferentes comprimentos de onda. Mas, olha só, professor, a escuridão, não, jamais. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que é a luz tocada. Tá entendendo, professor? Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo, professor? Então, a escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Aí depois dessas perguntas com tanta propriedade, o jovem estudante, ele finalmente perguntou ao professor: então me diga, professor, o mal existe? O professor respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes e violências diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o jovem estudante disse: o mal não existe, professor. Ou pelo menos não existe por si só. O mal, professor, é simplesmente a ausência do bem. O mal, como acontece com o frio e o calor, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência do bem. Assim sendo, professor, Deus não criou o mal. Deus criou o amor e a fé, que existem como existe a luz e o calor. O senhor está me entendendo agora? O que eu estou lhe falando desde o início da aula? Já o mal é resultado da falta de Deus nos corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há a luz. Então, diante da grande lógica dos argumentos daquele aluno, o professor se calou, estando envergonhado na frente dos seus alunos na classe. E aí ele ficou pensativo. Olha só, depois do que eu te falei, a vida, certo? É um assunto meu que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Depois dessa reflexão que eu acabei de falar. A vida é uma constante batalha do bem contra o mal. E nós temos o poder de escolher em qual lado vamos lutar. Aquele que segue o caminho do mal vão colher aquilo que semeiam, mais cedo ou mais tarde. No entanto, aqueles que fazem a sua vontade alegram o coração do Pai. Fazer o bem não é fácil. Muitos tentam, não é verdade? Fazer o bem não é fácil. É algo que desgasta. Muitas vezes, para fazer o bem, temos que investir tempo, dinheiro ou nossos esforços.
mas aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador não são chamados para esse tal assunto. Sabe por quê? Porque aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são chamados para ser luz e sal do mundo, fugindo da aparência desse mal. Olha o que a Bíblia nos ensina, eu quero compartilhar com vocês. Olha o que a Bíblia nos ensina no livro, segundo escreveu o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12 e versículo de número 21. Olha o que está escrito: não deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Certo? É a ausência do bem, aleluia, que provoca a aparência do mal. Tá entendendo? Então, deixa eu lhe falar isso, pois eu acredito também dessa forma que este aluno, segundo, colocou o professor no seu lugar. Sabe por quê? Porque eu aprendi e está escrito na Bíblia. A Bíblia não explica a origem do mal, mas ela deixa claro que Deus não criou o mal. Nas Escrituras, jamais Deus é responsabilizado pelo mal. Sabe por quê? Lá em Tiago está escrito, Tiago escreve que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 13. Lá no livro do Gênesis também, o livro de Gênesis ensina que tudo quanto foi criado por Deus foi e é bom, especialmente por desfrutar de plena comunhão com Ele. Lá no livro do Gênesis, lá no primeiro capítulo, você vê isso aí também, tá entendendo? Na verdade, meus irmãos, olha só, na verdade, nem é correto falar do mal como algo supostamente criado por Deus, porque o mal não é um objeto ou uma criatura. Biblicamente, segundo o que eu estudei e aprendi, biblicamente o correto é entender que o mal é a ausência do bem. Em outras palavras que eu quero falar para vocês aqui, no sentido ainda mais específico, podemos dizer que o mal é a ausência de Deus. Isto é, o mal é aquilo que é contrário a Deus, tá entendendo? Então, sobre esse aspecto, não é errado dizer que teoricamente o mal sempre existiu. Isso porque Deus, que é plenamente bom e santo, também sempre existiu. Portanto, meus irmãos, em tese, aquilo que é oposto a Deus é o mal. Por isso, esse mal moral é chamado nas páginas seletivas do livro em que nós ora acabamos de ler, certo? Ele é chamado biblicamente de desobediência, de erro, ou iniquidade, ou até mesmo pecado. Entenda o que é o pecado na Bíblia. Para eu finalizar, deixa eu te dizer isso aqui, Como a santidade e a bondade são qualidades e atributos ao caráter divino, não faz qualquer sentido pensar no mal como obra de Deus, pois isto é completamente contrário à sua natureza e ao seu ser. Em outras palavras, eu quero lhe falar o seguinte: é impossível que Deus pratique o mal. Sabe por quê? Porque o profeta Abacuque fala que os olhos do Senhor são tão puros e santos que não suportam ver o mal. Está lá em Abacuque capítulo 1, versículo 13. E lá no livro de Jó também diz que é impossível que Deus pratique a maldade. Está lá no livro de Jó, no capítulo 34 e versículo 10. Então, olha só, então eu quero finalizar essa reflexão lhe dando esse conselho e lhe falando assim. Grave bem isso para eu finalizar. A fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão, olhando nos olhos uns dos outros e também face a face em todas as épocas da humanidade. Amém? E graças a Deus. Olha só, que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde. E delicadamente eu finalizo essa reflexão lhe dizendo isso, tá? Delicadamente eu aqui, o bispo capelão Sérgio Ferreira, e a minha muito digníssima esposa, missionária Juliana, nós deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo bem calorosamente para todos vocês. Amém? E graças a Deus.